Ora viva, paz do Senhor, amados em Cristo Jesus, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, conforme o nosso prometido ontem, para mais uma vez falarmos de uma casa. Vamos falar da sexta casa hoje. E hoje eu trago a casa de Mateus, que também é conhecido como Levi. E o livro de meditação hoje é o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Ou também ainda podes ler o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 32. Vamos falar hoje de Mateus. Quem foi Mateus? Não é? Como é que ele foi chamado? A Bíblia diz que Jesus ia passando e então ouviu melhor para um homem que estava na alfândega, que estava a cobrar impostos. Mateus era um cobrador de impostos, era um publicano, era um servidor público, é alguém que estava a cobrar impostos, não é? No entanto, a Bíblia relata que os publicanos, na época, tinham uma má fama, uma má reputação, um nome sujo, como se diz no mercado. Era alguém mal visto pela população, era alguém que o povo não gostava, porque as suas práticas como cobrador de imposto não eram lícitas, eram pessoas bem ricas que se enriqueciam à custa do povo, não é? Hoje, falar de publicano nos tempos de hoje, vamos comparar como, por exemplo, nós aqui vamos falar em Angola, vamos falar sobre os fiscais, como é que as nossas zungueiras olham para os fiscais. Quer dizer, pode estar bem cheiroso, bem vestido, um carro bonito, mas se dizer que é fiscal, pronto, estragou tudo. É mal visto pelas pessoas. É falar, por exemplo, hoje de um militante do MPLA em Angola, da Frelimo em Moçambique, do PT no Brasil. É falar de um militante do PS em Portugal. Quer dizer, é conotado como corrupto, como gatuno, como o causador do sofrimento do povo. Então era assim que era olhado um publicano. Era assim que era tratado um cobrador de imposto. Então a Bíblia diz que Jesus viu Mateus e disse-lhe: segue-me. E quando Mateus ouviu isso, não pensou duas vezes, não resistiu. Ele diz que ele aceitou e seguiu a Jesus. Vê, alguém que estava num posto de cobrança, ele seguiu a Jesus. Amados, o que é que nós podemos tirar aqui como lição? A Bíblia diz que Jesus viu. Temos que ter atenção a duas coisas aqui. É importante ressaltar que olhar é diferente de ver. As pessoas olhavam para Mateus, viam um corrupto, um gatuno, mas Jesus viu um potencial que o homem não vê. Jesus viu aquilo que o homem não é capaz de ver. O homem via um homem, as pessoas viam um homem corrupto, um homem gatuno, mas Jesus viu um evangelista, porque nós, os homens, só conseguimos ver o passado e o presente, mas Deus, Cristo Jesus, consegue ver tanto o passado, o presente, como o futuro. Jesus viu naquele cobrador de impostos, naquele militante corrupto. Jesus vê alguém que hoje é considerado como corrupto, como marimbondo, por exemplo. Jesus vê o futuro desta pessoa. Jesus está a ver que você pode se tornar um evangelista, um diácono, um pastor. Hoje sendo julgado, sendo crucificado. Mas Deus está a ver em ti. Este que hoje é marginal, amanhã pode se tornar um evangelista. E a Bíblia diz que Mateus seguiu a Jesus. E depois ele fez um banquete em sua casa. Ele convida Jesus. E aí começa mais outro problema. Quando Jesus vai à casa de Mateus, quando Jesus entra na casa de Mateus para comer com seus discípulos, a população, os fariseus se levantaram contra. Como é possível ele se juntar, ele sentar à mesa com esses pecadores? Amado, o publicano tinha uma má fama, tanto é que a Bíblia no livro de Mateus também, no seu capítulo 18, 15 a 16, a Bíblia diz o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, resolve vocês os dois. Se ele não aceitar, chama mais duas pessoas, resolvem. Se ele também não aceitar, vai até a igreja, vai até a assembleia. E lá também, se ele não aceitar, então
considera-o como um publicano, um gentio. Quer dizer, um publicano tinha uma má fama, tinha uma reputação suja. Então, quando o povo vê Jesus na casa de Mateus, na mesa com os amigos, porque Mateus convidou também a sua elite, os outros da elite, os outros corruptos, os outros gatunos, os outros cobradores de impostos, aquele da sua turma. Mateus também convidou para esse banquete. E os fariseus, a população, se revoltou contra isso. E nós vivemos um episódio, mês passado, em abril, nós vimos um jantar que foi proporcionado em Portugal, não é, por a entidade do nosso partido no poder, e vimos que algumas figuras que se juntaram a esse jantar foram, olha, apedrejadas. Por quê? Porque o povo vê essa gente como o causador de sofrimento, gatuno, corrupto. Como é que você vai se juntar com ele? Então era assim como era considerado um publicano. Era alguém não digno diante da população. Então quando você se junta com ele, você também era conotado como ele, era xingado, era desprezado. Mas Jesus estava ali. Jesus viu aquilo que os homens não veem. Jesus viu um potencial diferente. Jesus viu um apóstolo. E hoje nós temos Mateus como um dos grandes escritores da Bíblia. Um dos grandes apóstolos, um dos grandes discípulos. Então você que está me acompanhando, não importa o que as pessoas olham para a tua vida. As pessoas normalmente olham para si e julgam segundo aquilo que vem. O teu passado, o teu presente. Mas deixa eu te dizer hoje, crê em Jesus, aceita Jesus, segue a Jesus. Ele vai mudar o nome que as pessoas te deram. O nome de gatuno, de corrupto, de bandido, de criminal, criminoso melhor. Aquele nome que a sociedade te atribuiu. Só que não faz filho, que não trabalha, é bêbado, é vagabundo. Deus pode mudar este nome. Você precisa crer, você precisa obedecer. Porque Jesus vê o futuro. Jesus vê o passado, o presente e o futuro. O homem só está a ver o teu presente, mas não está a ver o teu futuro. Mas Deus conhece o teu futuro. Porque Jesus viu. Por isso quando ele olhou para Natanael e disse, eis ali um verdadeiro israelita. Natanael duvidou, como é que o senhor sabe se não me conhece? Jesus respondeu, eu te vi quando estiveste debaixo da figueira. Jesus vê o interior. Jesus vê o potencial que está em nós. Nós muitas vezes julgamos por aquilo que nós olhamos, porque nós vimos pela roupa, pelo carro, pela fama, pelo nome. Mas nós temos que... Jesus vê aquilo que está por dentro. Você se pode tornar um evangelista. Você se pode tornar alguém que vai trazer os outros para Cristo. Assim como Mateus trouxe a sua elite toda para ouvir a Jesus, para seguir a Jesus. A casa de Mateus. Você pode ser hoje um Mateus. Você pode se tornar hoje um servo. Não importa o que as pessoas falaram. Não importa os nomes que você tem. Mas você pode mudar a tua história hoje, se você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Muito obrigado por tenham nos acompanhado. Como eu disse, o tempo aqui é pouco para tirarmos muita coisa que podemos falar sobre isso. Mas, no entanto, esteja conosco na segunda-feira para mais uma casa. Hoje foi a sexta casa, a casa de Mateus. Espero que tenha abençoado alguém em nome de Jesus. Amém.